O ar que se respira aqui tem o peso do melaço e a memória do sangue. Voltar a esta terra não foi um ato de coragem, mas de assombro, como se meus pés, agora livres, tivessem esquecido o caminho de volta para o inferno. O cheiro adocicado e doentio do açúcar sendo moído impregna a roupa, a pele, a alma. É o perfume da riqueza do Senhor, construída sobre o apodrecimento dos nossos corpos. O sol da Bahia queima sem piedade, mas não é o calor do céu que nos verga. É o calor que emana da fornalha, do trabalho incessante, do olhar vigilante do capataz. Este lugar não muda. A liberdade que carrego no papel é apenas uma palavra estranha, um som oco diante do ranger da moenda, que continua a mastigar vidas como sempre fez, dia após dia, noite após noite, sem descanso ou misericórdia. A própria terra parece exausta. O barro vermelho, que mancha os pés descalços dos cativos, parece mais escuro, como se tivesse absorvido o suor e as lágrimas de gerações. As folhas da cana, altas e verdes, são como lâminas que cortam o vento, sussurrando histórias de fugas fracassadas e de esperanças esmagadas. Caminho por estas veredas e sinto o chão vibrar sob meus pés, não com vida, mas com o peso dos que aqui tombaram. Cada árvore retorcida é uma testemunha silenciosa, cada pedra no caminho um obstáculo que um dia pareceu intransponível. Esta paisagem, que para os viajantes pode parecer bela, para nós é um mapa de dor, um cemitério a céu aberto, onde as cruzes são os próprios canaviais que se erguem sobre os ossos dos nossos irmãos. A ordem das coisas é tão imutável quanto o ciclo da colheita. No topo da colina, a casa grande, branca e arrogante, observa tudo como um deus de um olho só. Abaixo, os feitores a cavalo, com suas botas de couro e chicotes que são extensões de seus braços, patrulham as fronteiras entre a vida e a morte. E na base, chafurdando na lama e no bagaço, estamos nós, a força que move esta máquina de riqueza e sofrimento. A distância entre a varanda da Sinhá e o chão da senzala não se mede em passos, mas em séculos de humilhação. Ver um homem livre como eu caminhando entre eles é uma anomalia, uma peça que não se encaixa no tabuleiro. Sinto os olhares sobre mim, olhares de desconfiança dos feitores e olhares de espanto e medo dos meus. O som deste lugar é uma sinfonia macabra. O barulho incessante da moenda é a batida do coração desta fazenda, um monstro de madeira e ferro que nunca dorme e sempre tem fome. A ele se junta o canto triste e arrastado dos homens no campo, uma melodia que não celebra o trabalho, mas lamenta a vida. E, cortando tudo, agudo e definitivo, o estalo do chicote no ar. Esse som tem o poder de parar o tempo. Quando ele ecoa, os pássaros se calam, as conversas morrem e cada um de nós sente o couro arder em suas próprias costas, mesmo que o açoite tenha sido para outro. É um lembrete constante, uma lição gravada na carne de que a vontade do Senhor é a única lei e que a desobediência tem um preço pago em pele e sangue. A senzala, para onde meus olhos se recusam a olhar por muito tempo, continua a mesma. Uma ferida aberta na terra, escura e úmida, exalando o cheiro de corpos amontoados, de desespero e de resignação. De dia é um vácuo silencioso, à noite um refúgio precário onde os sonhos são curtos e assombrados. Lembro-me da escuridão, da falta de ar, do calor humano que não aquecia, mas sufocava. Lembro-me de dormir sobre a terra batida, sentindo o frio subir pela espinha, e de acordar antes do sol, já com o gosto amargo da cana na boca. A liberdade me deu uma cama de palha e um teto que não divido com 50 almas, mas o corpo não esquece. Às vezes, ainda acordo no meio da noite com a sensação de estar lá dentro, lutando por um sopro de ar. E lá no alto, a casa grande. Branca como um osso polido, cercada por jardins onde as flores parecem ter cores mais vivas, como se roubassem a vida do resto da propriedade. As janelas, escuras durante o dia, parecem olhos vazios, indiferentes à miséria que se espalha a seus pés. À noite, quando as lamparinas são acesas, ela se transforma numa caixa de luz dourada, um mundo à parte, onde se ouve o som distante de um cravo e o riso contido das sinhás.
É um Lúcio que fede a injustiça, uma beleza construída sobre a feiura das nossas condições. Para eles é um lar, para mim a fortaleza do meu inimigo, a gaiola dourada onde um dia guardaram a única coisa que me fez sentir vivo. E é por causa dessa memória que voltei. Muitas vezes me pergunto se sou um tolo ou um fantasma. Um homem livre não deveria voltar ao seu cativeiro. Deveria correr para o mais longe possível até que o cheiro do melaço se tornasse apenas uma vaga lembrança. Mas há um rosto que a distância não apaga, um par de olhos que me assombra mais do que o estalo do chicote. Isabel. O nome dela é uma prece e uma maldição em meus lábios. Voltei não por esta terra, nem por vingança. Voltei por um eco, por uma pergunta que ficou suspensa no ar no dia em que me arrastaram longe dela. Queria apenas ver, de longe, se o tempo tinha sido mais gentil com ela do que foi comigo. Mas agora que estou aqui, sinto que minha presença não é um conforto, mas uma sentença. Minha carta de alforria, amarelada e gasta, que guardo junto ao peito, parece queimar minha pele. Ela diz que sou dona de mim, mas aqui, nesta terra governada pelo coronel Matias, as leis dos homens perdem a força. Aqui, um negro livre é uma provocação, uma afronta à ordem natural das coisas. Sou um alvo em movimento, uma anomalia que o sistema precisa corrigir. Cada passo que dou é calculado, cada palavra que digo é pesada. Aprendi a me mover nas sombras, a ser visto sem ser notado, a ouvir mais do que falo. A liberdade, descobrida da forma mais dura, não é um estado, mas uma luta diária. E aqui, neste engenho, essa luta se assemelha a caminhar sobre um campo de vidro descalço, rezando para não fazer barulho. Hoje, a lição do dia foi dada no Pelourinho. Um rapaz jovem, não muito mais velho do que eu era quando fui vendido, foi amarrado ao tronco por ter quebrado uma ferramenta. O silêncio que se abateu sobre o terreiro era mais pesado do que qualquer grito. Fomos todos obrigados a assistir, a ver o sangue brotar em suas costas a cada chibatada, a ouvir seus gemidos se transformarem em um murmúrio rouco. O capataz não demonstrava raiva, apenas um tédio burocrático, como se cumprisse uma tarefa rotineira. Era um espetáculo de poder, uma forma de nos lembrar de nosso lugar, de que nossos corpos não nos pertenciam. Eles eram propriedade do Senhor, e ele podia marcá-los, quebrá-los e destruí-los como bem entendesse. O coronel Matias não precisou estar presente. Sua autoridade é como uma doença no ar. Todos a sentem, mesmo sem vê-lo. Dizem que ele passa os dias em seu escritório, cercado de livros de contas e mapas de suas terras, governando seu pequeno reino com a ponta de uma pena e a certeza de sua impunidade. Sua sombra se estende por cada palmo deste engenho, entra na senzala, senta-se à mesa da casa grande e envenena o ar que todos respiramos. O medo que seu nome inspira é a argamassa que mantém esta estrutura de pé. Um medo antigo, passado de pai para filho, um medo que nos ensina a baixar a cabeça e a engolir o orgulho para sobreviver mais um dia. O sol se põe, tingindo o céu de um vermelho que me lembra o sangue no Pelourinho. A noite não traz alívio, apenas troca a vigilância dos olhos pela vigilância dos ouvidos. O som dos grilhões, o choro abafado de uma mãe, o canto melancólico que sobe da senzala como uma fumaça de almas cansadas. Estou aqui, um homem livre em uma terra de cativos, e nunca me senti tão aprisionado. Cada hora que passo neste lugar é um risco, um convite à desgraça. Sei que não deveria ter voltado, que deveria ter deixado o passado enterrado. Mas a imagem dela, de Isabel, é uma febre que não cede, e temo que a única cura para esta doença seja a própria morte que vim encontrar. Meu nome é Amaro, um nome que me foi dado por minha mãe, sussurrado na escuridão da senzala como um segredo, a única herança que ela pode me deixar antes que a febre a levasse. Carreguei este nome por vales de dor, por mercados onde homens eram pesados e vendidos como gado, e o mantive intacto, mesmo quando meu corpo era marcado pelo ferro e pelo açoite. As cicatrizes em minhas costas contam a história de minha submissão, mas meu nome guarda a memória de minha humanidade. Voltei a este engenho não como um menino assustado que foi arrastado longe, mas como um homem livre, um carpinteiro cujas mãos aprenderam a construir em vez de apenas colher.
No entanto, a liberdade que eu ostento é uma casca fina sobre feridas que nunca cicatrizaram, e a maior delas tem o nome de Isabel, um nome que para mim sempre soou como o paraíso e o inferno. Hoje, minha liberdade me confere o ofício de consertar o que o tempo e o uso quebram na propriedade. Portas que rangem, vigas comidas pelo cupim, o madeirame da própria moenda que nos esmaga. É uma ironia cruel. Com minhas mãos, eu reforço a estrutura que me aprisionou. Sou uma figura estranha aqui, um fantasma do que fui, e sinto os olhares por toda parte. Os meus irmãos de cativeiro me olham com uma mistura de esperança e pena, pois sabem que um negro livre nesta terra é como um pássaro com uma asa só, incapaz de voar para longe do alcance do caçador. Os feitores me observam com desprezo e suspeita, esperando o menor deslize, o menor sinal de orgulho para me lembrar que a cor da minha pele sempre será um grilhão mais forte do que qualquer papel assinado por um homem branco. E então eu a vi. Isabel. Ela estava na varanda da casa grande, uma aparição em um vestido de seda clara que flutuava ao redor de seu corpo como uma névoa. O sol da tarde filtrava-se pelas trepadeiras floridas, lançando sobre ela uma luz dourada que a fazia parecer uma santa em um altar. Mas eu conhecia aquela postura, a rigidez de seus ombros, o modo como suas mãos se agarravam a um leque fechado como se fosse a única coisa sólida em seu mundo. Seus olhos, que um dia brilharam com a audácia da juventude, agora pareciam dois poços escuros, fixos em um ponto qualquer do horizonte, como se procurassem uma rota de fuga que não existia. Ela era a imagem da opulência, assinhado engenho, mas eu via apenas a prisioneira mais solitária da gaiola mais bonita que o dinheiro poderia construir. O coronel Matias se juntou a ela momentos depois, saindo das sombras do interior da casa. Ele não a tocou, não lhe ofereceu um sorriso, apenas parou ao seu lado, as mãos cruzadas nas costas, o corpo como um monolito de autoridade. Ele disse algo, em um tom baixo e cortante que o vento não me trouxe, e eu vi o corpo dela se contrair minimamente, um espasmo quase imperceptível. Ela baixou a cabeça, um gesto de submissão tão profundo e habitual que parecia parte de sua respiração. Naquele instante, compreendi a natureza de seu casamento. Não era uma união, mas uma posse. Ele era o dono de suas terras, de seus escravos e de sua esposa, e a tratava com a mesma indiferença fria com que contava suas sacas de açúcar. A solidão dela era palpável, um deserto que a cercava mesmo sob o teto da casa mais imponente da região. O coronel Matias é a personificação deste lugar. Sua presença impõe um silêncio pesado, que desce sobre o terreiro como um manto. Quando ele caminha por suas terras, os cantos dos trabalhadores cessam, as conversas morrem, e até o ranger da moenda parece mais submisso. Ele não precisa levantar a voz ou o chicote. Seu poder emana de sua certeza inabalável de que tudo o que seus olhos alcançam lhe pertence por direito divino. Ele é um homem de poucas palavras, cujas ordens são executadas sem questionamento, pois todos sabem que por trás de sua calma aparente reside uma capacidade para a crueldade que não conhece limites. Ele é a lei, a ordem e o castigo. Sua sombra se estende sobre cada folha de cana, cada gota de suor, cada vida que pulsa e sofre sob seu domínio. Sua brutalidade não é movida pela paixão ou pela raiva, mas por um senso de ordem. Ele pune não por prazer, mas para manter o equilíbrio de seu mundo. Um mundo onde homens como eu são ferramentas e mulheres como Isabel são vasos para sua linhagem. As histórias que os mais velhos contam à noite na senzala são de uma violência fria e calculada. Um escravo que ousou olhá-lo nos olhos foi vendido para as minas, uma sentença de morte lenta. Outro, que derramou vinho em sua roupa, teve a mão marcada a ferro na frente de todos. Sua honra é uma entidade frágil e faminta, que exige sacrifícios de sangue para se manter intacta. E eu, ao voltar, ao ousar respirar o mesmo ar que sua esposa, cometi a maior das transgressões, mesmo que apenas em pensamento. Sei que, se ele soubesse o que há em meu coração, a terra deste engenho beberia meu sangue antes do amanhecer. O destino, ou talvez o diabo, me colocou para trabalhar no carambanchão que ladeia o jardim de rosas da casa grande. A madeira, apodrecida pela umidade e pelo tempo, cedia sob o peso das trepadeiras, e meu ofício era dar-lhe nova força.
Com o formão e o martelo nas mãos, eu era uma figura aceitável, um liberto prestando um serviço, um degrau acima dos que labutavam sob o sol do canavial, mas ainda assim um homem cuja presença se justificava apenas pela utilidade. O cheiro das rosas era doce e enjoativo, uma fragrância que não conseguia mascarar o odor de mofo e de tristeza que parecia emanar das próprias paredes da casa. Eu trabalhava com a cabeça baixa, sentindo o sol em minha nuca, consciente de cada sombra que se movia, de cada som que vinha do interior daquela fortaleza branca. Sabia que ela estava lá dentro, e essa certeza transformava cada batida do martelo em um chamado mudo, uma prece desesperada para ela. E então ela apareceu. O som foi sutil, o arrastar de um vestido sobre o ladrilho, um farfalhar de seda que cortou o ar pesado da tarde. Levantei os olhos lentamente, como quem teme o que vai encontrar, e ela estava lá, parada sobre o arco da varanda, a poucos passos de mim. O tempo parou, o zumbido dos insetos, o ranger distante da moenda, tudo se calou. Nossos olhares se cruzaram, e no abismo de um segundo, vi a menina que conheci e a mulher que ela se tornou colidirem em seus olhos. Havia o choque do reconhecimento, um susto que a fez recuar um passo imperceptível. Depois, o medo, lívido e paralisante, que drenou a cor de seu rosto. E por fim, uma máscara de frieza, uma compostura forçada que era a sua própria senzala, a sua própria corrente. Ela se tornou uma estátua de porcelana, bela e frágil, prestes a se estilhaçar ao menor toque. Eu permaneci imóvel, o martelo pesado em minha mão, sentindo o suor gelar em minha testa. Foi ela quem quebrou o silêncio. Sua voz, um sussurro que mal chegou até mim, era a mesma melodia que assombrava minhas noites, mas agora continha uma nota de fragilidade, de um vidro trincado. "O que fazes aqui?" ela perguntou, e as palavras não eram uma pergunta, mas uma acusação, um lamento. Não havia curiosidade, apenas pavor. Baixei a cabeça, como fui ensinado, como meu corpo se lembrava de fazer na presença dos senhores. Meus lábios estavam secos e precisei de todo o meu esforço para que minha voz não tremesse. Consertando o carambanchão sinhá. A palavra sinhar saiu como um veneno, uma barreira que eu mesmo ergui entre nós, um lembrete doloroso da distância que nos separava. Era a palavra que definia seu mundo e o meu, a palavra que nos proibia. Senti seu olhar sobre mim, um peso físico, queimando o topo da minha cabeça, e rezei para que ela se fosse, para que me deixasse com minhas ferramentas e minhas memórias. Mas ela não se foi. Deu mais um passo, e o perfume de jasmim que a envolvia chegou até mim, um fantasma de outro tempo, de encontros secretos no pomar, sob a cumplicidade da lua. Amaro, ela disse meu nome, e foi como se uma mão me agarrasse por dentro, torcendo tudo o que havia em meu peito. Era a primeira vez que eu ouvia meu nome de seus lábios em mais de uma década. Não era o chamado de uma senhora para um servo, mas o eco de uma vida que nos foi roubada. Levantei o rosto apenas o suficiente para encará-la, e em seus olhos vi um oceano de palavras não ditas, de perguntas que queimavam, de um sofrimento que espelhava o meu. Ela abriu a boca para dizer algo mais, mas a hesitação a deteve. O ar entre nós vibrava com uma tensão insuportável, a eletricidade de um raio prestes a cair, e sabíamos que qualquer palavra a mais poderia incendiar o mundo. O som de um sino, vindo do interior da casa, quebrou o feitiço. Era o chamado para a refeição da tarde, um lembrete brutal da ordem das coisas, do tempo que regia a vida dela e que me ignorava. O corpo de Isabel se enrijeceu, como o de um animal assustado que ouve o estalar de um galho na floresta. Ela lançou um último olhar para mim, um olhar que era um pedido de desculpas, um aviso e um adeus, tudo ao mesmo tempo. Depois, virou-se e desapareceu nas sombras da casa grande, deixando para trás apenas o rastro de seu perfume e um silêncio ainda mais pesado do que antes. Fiquei ali, parado, o coração martelando contra as costelas, a respiração presa na garganta. O breve encontro não me trouxera paz, apenas a certeza terrível de que o fogo que eu pensava estar extinto era apenas uma brasa adormecida e que minha presença ali tinha acabado de soprá-la de volta à vida. Nos dias que se seguiram, tentei me afogar no trabalho. O cheiro da madeira serrada, o ritmo constante do martelo, a dor nos músculos ao fim do dia, tudo isso eu usava como um ópio para anestesiar a memória daquele encontro. Mas era inútil.
O perfume dela parecia ter se agarrado à minha pele, e sua voz era um eco persistente que se sobrepunha ao ranger da moenda. Eu me movia pela propriedade como um homem assombrado, sentindo que cada olhar era uma investigação. O capataz me observava com mais afinco. Os outros cativos me olhavam com uma compaixão silenciosa, como se soubessem que eu caminhava voluntariamente para a boca do lobo. O ar entre a casa grande e a oficina onde eu trabalhava tornara-se denso, uma teia invisível onde cada fio vibrava com o perigo de um novo encontro, uma nova palavra, uma nova transgressão que eu, em minha fraqueza, desejava e temia com a mesma intensidade. Ela voltou ao jardim, alguns dias depois, com a desculpa de colher flores para a capela. Desta vez, não houve o choque da surpresa, apenas a resignação de uma maré que nos puxava um para o outro. Ela se aproximou, fingindo inspecionar meu trabalho na treliça de madeira, e sua presença era tão avassaladora que precisei me firmar para não deixar a ferramenta cair. Sua voz era baixa, um murmúrio que mal se distinguia do zumbido das abelhas nas flores. Como foram seus anos, Amaro? A pergunta era simples, mas carregava o peso de uma década de silêncio. Não era a pergunta de uma senhá para um liberto, mas a de uma alma que buscava em outra o reflexo de sua própria dor. Levantei o rosto por um instante e vi em seus olhos não a curiosidade, mas a necessidade de saber se o meu sofrimento tinha sido tão vasto quanto o dela. Minha liberdade, sinhá, tem o peso de uma corrente diferente, respondi, e as palavras saíram mais amargas do que eu pretendia. Eu não podia lhe contar sobre as noites ao relento, sobre a fome que roía as entranhas, sobre o desprezo nos olhos dos homens brancos que me viam como uma anomalia. Mas, de alguma forma, senti que ela entendia. Contei-lhe do ofício que aprendi, das cidades por onde passei, mas cada palavra era uma pedra que eu atirava no poço de silêncio que nos separava. Vi em seu rosto uma contração de dor, uma empatia que ela tentava esconder atrás de sua máscara de compostura. Ela, em sua gaiola de seda, e eu, com minha liberdade vigiada, éramos dois tipos diferentes do mesmo cativo. Naquele momento, não éramos a senhora e o carpinteiro, éramos apenas um homem e uma mulher, compartilhando o peso de cicatrizes que ninguém mais podia ver. Foi então que o vi pela primeira vez. Um menino de cabelos escuros e encaracolados, que correu para fora da casa grande e se agarrou ao vestido de Isabel. Ele não deveria ter mais que 7 ou 8 anos, e seus olhos, grandes e sérios, fixaram-se em mim com uma curiosidade infantil que não continha malícia. Senti um nó se formar em meu peito, uma contada aguda e inexplicável que me roubou o ar. Isabel o abraçou, um gesto protetor e quase desesperado, e sussurrou algo em seu ouvido. O menino riu, um som cristalino que parecia fora de lugar naquele ambiente de opressão. Fiquei paralisado, observando-os. Havia algo em seu rosto, no formato de sua boca, na intensidade de seu olhar, que me era estranhamente familiar, um eco de um rosto que eu via todas as manhãs no reflexo turvo da água. Nossos encontros se tornaram mais frequentes, embora nunca combinados. Eram acasos forçados pelo destino, momentos roubados nas franjas do dia. Ao entardecer, quando eu guardava minhas ferramentas, ela por vezes caminhava perto do celeiro, sob o pretexto de verificar os cavalos. Não falávamos muito. As palavras eram perigosas, como brasas que podiam iniciar um incêndio. Em vez disso, compartilhávamos o silêncio. Um silêncio que falava de sua solidão, do vazio de seus dias na casa grande, um luxo que era apenas uma forma mais elaborada de confinamento. Eu via o deserto em seus olhos, e ela, eu suspeitava, via em mim a memória de uma vida que poderia ter sido. Nossa conexão não era mais apenas uma lembrança do passado, mas uma necessidade presente, um refúgio mudo contra a brutalidade que nos cercava por todos os lados. O perigo se materializou numa tarde cinza. Estávamos perto do antigo aqueduto, escondidos pela vegetação que crescia selvagem, quando ouvimos o som de cascos se aproximando. Era o capataz, em sua ronda habitual. O pânico nos gelou. Isabel se encolheu contra a parede de pedra, o rosto pálido como cera, e eu me postei à sua frente, o corpo tenso, pronto para qualquer coisa. O cavaleiro passou a poucos metros de nós, o olhar varrendo o canavial, alheio à nossa presença. O som do seu chicote estalando no ar, disciplinando o cavalo, pareceu ressoar dentro de nós. Quando ele se afastou, o alívio que nos inundou foi tão intenso quanto o medo.
Não nos tocamos, mas naquele instante de terror compartilhado, nossos destinos se selaram. Éramos cúmplices, e o crime que cometíamos era apenas o de nos vermos como seres humanos. Comecei a lhe deixar mensagens que só ela entenderia, pequenos sinais de minha existência, de minha atenção. Um dia, enquanto consertava uma janela do seu quarto, deixei sobre o parapeito interno um pequeno pássaro que eu havia esculpido em um resto de jacarandá. Era uma peça simples, mas em cada linha da madeira estava a minha paciência, a minha memória, o meu desejo de que ela pudesse, de alguma forma, voar longe dali. Em outra ocasião, encontrei uma orquídea selvagem, de um roxo profundo e raro, crescendo na mata, e a deixei no caminho que ela usava para ir à capela. Não eram presentes de um homem para uma mulher, pois isso seria uma sentença de morte. Eram oferendas de uma alma para outra, sussurros silenciosos que diziam: "Eu vejo você, eu lembro, eu estou aqui." Ela respondia da mesma forma. Em manhãs de calor intenso, eu encontrava uma caneca de barro com água fresca e limpa perto do meu local de trabalho, deixada ali como que por acaso. Às vezes, uma fruta madura, um caju ou uma manga, aparecia sobre uma viga onde eu estava pregando. Eram gestos pequenos, quase invisíveis para qualquer outro, mas para mim eram como um bálsamo. Eram atos de cuidado que quebravam a barreira intransponível entre a casa grande e a senzala, entre a sinhá e o ex-escravo. Eram sua forma de dizer que via minha sede, minha fome, minha humanidade. Cada gole de água, cada pedaço de fruta era um ato de rebelião, uma comunhão secreta que nos alimentava a alma e nos dava forças para suportar mais um dia naquele inferno adocicado pelo açúcar. A chuva nos encurralou numa tarde, uma tempestade tropical que desabou sem aviso, transformando a terra vermelha em um lamaçal. Busquei abrigo sobre o beiral do armazém de açúcar, e ela, que voltava de uma visita a uma das cativas doentes, correu para o mesmo refúgio. Estávamos próximos, tão próximos que eu podia sentir o calor de sua pele, o cheiro de terra molhada em seu cabelo. O barulho da chuva abafava todos os outros sons, criando uma bolha de intimidade perigosa ao nosso redor. Foi então que ela se virou para mim, os olhos brilhando com a luz pálida da tempestade, e perguntou, a voz pouco mais que um sopro: "Você se lembra, Amaro? Você ainda se lembra do pomar sob a lua cheia?" A pergunta dela não era sobre o passado, era uma chave que abria a porta do presente. Eu me lembrava. Lembro-me de cada detalhe, cada palavra sussurrada, cada toque roubado. Lembro-me do sabor do seu beijo, tão doce e proibido quanto os frutos que colhíamos às escondidas. Em outra ocasião, encontrei uma orquídea selvagem, de um roxo profundo e raro, crescendo na mata, e a deixei no caminho que ela usava para ir à capela. Não eram presentes de um homem para uma mulher, pois isso seria uma sentença de morte. Eram oferendas de uma alma para outra, sussurros silenciosos que diziam: "Eu vejo você, eu lembro, eu estou aqui." Ela respondia da mesma forma. Em manhãs de calor intenso, eu encontrava uma caneca de barro com água fresca e limpa perto do meu local de trabalho, deixada ali como que por acaso. Às vezes, uma fruta madura, um caju ou uma manga, aparecia sobre uma viga onde eu estava pregando. Eram gestos pequenos, quase invisíveis para qualquer outro, mas para mim eram como um bálsamo. Eram atos de cuidado que quebravam a barreira intransponível entre a casa grande e a sinhá e o ex-escravo. Eram sua forma de dizer que via minha sede, minha fome, minha humanidade. Cada gole de água, cada pedaço de fruta era um ato de rebelião, uma comunhão secreta que nos alimentava a alma e nos dava forças para suportar mais um dia naquele inferno adocicado pelo açúcar. A chuva nos encurralou numa tarde, uma tempestade tropical que desabou sem aviso, transformando a terra vermelha em um lamaçal. Busquei abrigo sobre o beiral do armazém de açúcar, e ela, que voltava de uma visita a uma das cativas doentes, correu para o mesmo refúgio. Estávamos próximos, tão próximos que eu podia sentir o calor de sua pele, o cheiro de terra molhada em seu cabelo. O barulho da chuva abafava todos os outros sons, criando uma bolha de intimidade perigosa ao nosso redor. Foi então que ela se virou para mim, os olhos brilhando com a luz pálida da tempestade, e perguntou, a voz pouco mais que um sopro: "Você se lembra, Amaro? Você ainda se lembra do pomar sob a lua cheia?"
A pergunta dela não era sobre o passado, era uma chave que abria a porta do presente. Eu me lembrava. Lembro-me de cada detalhe, cada palavra sussurrada, cada toque roubado. Lembro-me do sabor do seu beijo, tão doce e proibido quanto os frutos que colhíamos às escondidas. Em vez de responder com palavras que a chuva levaria embora, fiz o que meu coração ordenava e meu juízo condenava. Estendi a mão e por um breve e eterno segundo, meus dedos tocaram os dela. Foi um toque leve, uma faísca que percorreu meu corpo inteiro, um reconhecimento de tudo o que fomos e de tudo o que ainda éramos. Naquele instante, o mundo se resumiu àquele contato. Mas, ao levantar os olhos, vi, parado na porta entreaberta do armazém, o menino Vicente, observando-nos, com seus olhos sérios e profundos, uma testemunha silenciosa do segredo que era ele mesmo. O olhar de Vicente, parado à porta do armazém, foi a sentença que nos faltava. Aquele toque sobre a chuva não fora um fim, mas um rastilho de pólvora aceso, e agora a chama corria veloz em nossa direção. A cumplicidade do medo que nos uniu diante do capataz se transformou numa necessidade febril, uma fome de alma que o silêncio e os olhares furtivos já não podiam saciar. O perigo, antes um fantasma que nos assombrava, tornara-se carne, e sua presença nos impelia a um ato de loucura final. Deixei para ela, no mesmo parapeito onde um dia pousou o pássaro de madeira, um pedaço de casca de árvore com um único risco gravado, a silhueta da velha capela ao cair da noite. Não era um convite, mas um desafio ao destino, um chamado para o abismo que sabíamos nos esperar. E eu rezei para que ela não viesse, enquanto minha alma implorava para que ela viesse. A capela, ou o que restava dela, era um esqueleto de fé abandonado nos confins da propriedade. O cheiro de cera derretida e mofo se misturava ao odor da vegetação que invadia as paredes rachadas. Entrei nas sombras, o coração um tambor desgovernado no peito, e esperei. Cada som da noite era um prenúncio de desastre, o pio de uma coruja, o farfalhar de folhas secas, o ranger distante de uma porta. A espera era uma tortura, um tempo elástico que se esticava até o limite da sanidade. E então ela surgiu no portal, uma figura pálida sobre a luz doentinha que se infiltrava por um vitral quebrado. Não era a sinhada Casagrande, mas a mulher que eu amava, despojada de sua armadura de seda, os olhos imensos e escuros, cheios de um terror que era o espelho do meu. Ela deu um passo para dentro, e o som da porta se fechando atrás dela foi o de uma lápide se selando sobre nós. Nenhuma palavra foi dita. As palavras eram inúteis, pequenas demais para conter a década de dor e saudade que nos separava. Caminhamos um em direção ao outro naquele santuário em ruínas, e o mundo inteiro se encolheu até caber naquele espaço entre nós. Suas mãos, frias como gelo, tocaram meu rosto, e foi como se a vida inteira tivesse me preparado para aquele instante. E então nos beijamos. Não foi um beijo de ternura, mas um ato de desespero, uma colisão de duas almas famintas que tentavam devorar uma na outra a memória de todo o tempo perdido. Era um beijo salgado, de lágrimas não choradas, um beijo que continha a doçura do pomar e o amargor do açoite, um beijo que não prometia o amanhã, mas que queimava o hoje com a intensidade de uma fogueira. Naquele momento, sob o olhar de santos de madeira carcomidos, cometemos nosso mais belo e mortal pecado. O som agudo de um cão latindo ao longe quebrou o feitiço, um lembrete brutal do mundo que existia além daquelas paredes. Afastamo-nos, a respiração ofegante, e o silêncio que se instalou era mais pesado e mais perigoso do que qualquer palavra. Olhei para ela e vi o que ela certamente via em mim, o brilho do amor recém-profanado sendo engolido pela sombra da condenação. O calor de seu corpo junto ao meu deu lugar a um frio que vinha de dentro, o frio da certeza. Tínhamos cruzado a linha, não apenas a da honra do coronel, mas a da própria sobrevivência. Aquele beijo não fora uma libertação, mas a forja do elo final da corrente que nos arrastaria para o fundo. O perfume das flores em seu cabelo agora se misturava ao cheiro de mofo e morte daquele lugar, e eu soube que aquele seria para sempre o aroma da nossa ruína. Ela se foi como chegou,
uma aparição silenciosa que a noite tragou. Fiquei sozinho na escuridão da capela, o gosto dela ainda em meus lábios, o calor de seu corpo uma marca em brasa na minha pele. O que havíamos feito não podia ser desfeito. Aquele ato, nascido da mais profunda humanidade, era, aos olhos deste mundo, a mais monstruosa das transgressões. Não éramos mais duas pessoas ligadas por uma memória, éramos agora cúmplices de um crime, cujo único veredito era a aniquilação. Senti o peso do telhado da capela sobre minha cabeça, como se a própria estrutura fosse desabar e nos sepultar ali, preservando nosso segredo para a eternidade. Ao sair para a noite, o ar parecia mais denso, mais difícil de respirar. A liberdade que eu tanto prezava se revelou em sua totalidade, a liberdade de escolher o machado que cortaria minha própria cabeça. A consequência não veio como o estrondo de um trovão, mas como o sussurro de uma criança, uma inocência que se torna a mais afiada das lâminas. Eu estava a consertar a cancela do curral, um trabalho que me mantinha longe da casa grande, quando vi o coronel Matias caminhar pelo jardim com o pequeno Vicente pela mão. O menino, com a espontaneidade que só a infância possui, apontou para a janela do quarto de Isabel e disse algo que o vento me impediu de ouvir por completo, mas cujas palavras soltas chegaram até mim como estilhaços. O pássaro de madeira, a tristeza da mãe, o homem que conserta as coisas. Viu o corpo do coronel enrijecer, a mão que segurava a do menino se fechar com uma força que fez a criança se encolher. Seu rosto, antes uma máscara de indiferença paternal, transformou-se lentamente numa paisagem de fúria contida, uma nuvem de tempestade se formando sobre um campo seco. Naquele instante, o sol pareceu perder o calor, e eu soube que o fio da navalha sobre o qual vínhamos dançando acabara de se romper sobre nossos pés. O que se seguiu foi um teatro de horror silencioso, observado por mim das frestas do meu trabalho. O coronel conduziu Vicente para dentro da casa, não mais como um pai, mas como um inquisidor levando uma testemunha. Não precisei ouvir as perguntas para saber o que era dito. Imaginei a voz dele, baixa e cortante, despindo a alma da criança de seus segredos inocentes, torcendo cada lembrança, cada palavra, até que a imagem de um pássaro de madeira se tornasse a prova de um adultério, e o consolo oferecido a uma mulher triste, a confissão de uma traição imperdoável. O menino, que um dia me olhou com curiosidade, tornara-se sem saber o arauto da minha desgraça e do martírio de sua mãe. Senti o cabo do meu formão frio e pesado em minha mão, uma ferramenta inútil contra a avalanche que se aproximava. A ordem do mundo, que eu ousara desafiar com um beijo e uma escultura, estava prestes a se restabelecer com a fúria de um Deus ofendido. Horas mais tarde, o silêncio da tarde foi quebrado por um som que veio da casa grande. Não foi um grito, mas algo pior, um urro de dor e fúria contido, seguido pelo som agudo de algo se estilhaçando contra uma parede. Foi um som breve, rapidamente abafado pelas paredes espessas da fortaleza, mas ecoou pelo terreiro como um tiro. Todos os que estavam perto pararam o que faziam, as cabeças baixas, fingindo não ter ouvido, mas o medo se espalhou como uma praga invisível. Eu sabia que era ele, sabia que a fúria do coronel havia encontrado seu alvo inicial em Isabel. Imaginei-a encurralada em seus aposentos luxuosos, enfrentando a ira fria e metódica do homem que era seu dono, seu juiz e seu carrasco. A gaiola dourada havia se transformado numa câmara de tortura, e eu, a causa de seu sofrimento, não podia fazer nada além de esperar a minha própria vez, sentindo cada estilhaço de porcelana como um corte em minha carne. O dia seguinte amanheceu sob um céu cinzento, como se a própria natureza estivesse de luto pela tragédia que se anunciava. A rotina do engenho continuou, mas o ar estava diferente, pesado, elétrico. O ranger da moenda soava como um lamento fúnebre. Os outros cativos não olhavam em minha direção. Seus olhos desviavam dos meus como se eu já fosse um fantasma, um homem marcado para morrer. O capataz, que antes me vigiava com desconfiança, agora me seguia com uma certeza predatória, seus olhos fixos em mim, esperando apenas a ordem. A cada martelada que eu dava, a cada tábua que eu pregava, sentia o laço se apertar em meu pescoço. Não havia mais para onde fugir.
Minha presença, que antes era uma anomalia, agora era um crime declarado. A liberdade que eu carregava no papel se tornara o motivo da minha condenação, a prova da minha arrogância em pensar que um homem com a minha pele poderia amar e ser amado naquele lugar. O fim chegou ao entardecer. Eu guardava minhas ferramentas na oficina quando a sombra deles cobriu a porta. O capataz e mais 2 feitores, parados em silêncio, bloqueando a única saída. Não disseram uma palavra, não precisavam. Seus rostos eram máscaras de obediência brutal. Atrás deles, vindo lentamente da casa grande, caminhava o coronel Matias. Ele não trazia chicote nem arma, trazia apenas seu poder, sua honra ferida e uma calma que era mais aterrorizante do que qualquer grito. Ele parou a poucos passos de mim, e seus olhos, frios e mortos como os de uma serpente, me avaliaram de cima a baixo. O cheiro de cachaça e ódio emanava dele. Então ele falou, e sua voz era um veneno baixo e sibilante que selou meu destino e o de todos que eu amava. A herança de um homem, ele disse, está no sangue que corre em seus filhos, e eu vou limpar o meu com o seu. As palavras dele não me condenaram à morte, mas a algo pior, a um espetáculo. Senti o peso das mãos dos feitores em meus ombros, não com a fúria de uma briga, mas com a eficiência fria de quem amarra um animal para o abate. Não houve luta. Meu corpo, treinado por anos de submissão, pareceu se render antes mesmo que minha mente pudesse ordenar a resistência. O coronel Matias permaneceu parado, observando, o rosto uma máscara de gesso sob a luz do crepúsculo. Ele não queria minha morte rápida, queria minha desconstrução, a aniquilação pública de minha humanidade, a prova viva de que a liberdade de um homem como eu era apenas um interlúdio entre 2 formas de cativeiro. Fui arrastado para fora da oficina, e o ar da noite, que antes me prometia o frescor do alívio, agora tinha o cheiro da minha própria aniquilação, denso e metálico como o sangue que em breve seria derramado. Arrastaram-me até o centro do terreiro, para o mesmo pelourinho onde eu vira o jovem rapaz ser açoitado dias antes. A madeira escura, polida pelo suor e pelo sangue de gerações, esperava-me como um velho conhecido. Os outros cativos foram arrancados de suas parcas refeições na senzala e enfileirados em um semicírculo de silêncio forçado. Em seus olhos eu não via a acusação, apenas o reflexo do próprio medo, a compreensão de que meu castigo era uma lição para todos eles. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som de meus pulsos sendo amarrados com tiras de couro molhado, que se apertariam ainda mais à medida que secassem. O céu acima estava repleto de estrelas indiferentes. Ali, amarrado e exposto, eu não era mais Amaro, o carpinteiro, o homem livre. Eu era novamente um corpo, uma propriedade a ser marcada, um exemplo a ser dado sob o olhar atento e satisfeito de seu mestre. Mas a crueldade do coronel não conhecia fundo. Quando eu já estava amarrado, a camisa rasgada expondo as cicatrizes antigas, que em breve ganhariam novas companheiras, ele fez um sinal. As portas da casa grande se abriram, e de lá saíram 2 figuras arrastadas por um feitor. Era Isabel, e ao seu lado, segurando sua mão com força, o pequeno Vicente. Isabel era um fantasma de seda suja, o rosto pálido e inchado, com marcas arroxeadas no pescoço que a gola do vestido não conseguia esconder. Vicente, com os olhos arregalados de terror e incompreensão, olhava para mim, depois para o pai, depois para a mãe, tentando entender o pesadelo em que fora lançado. O coronel os posicionou na primeira fila para que tivessem a visão mais clara. Naquele momento, meu sofrimento físico se tornou um eco distante, suplantado pela agonia de vê-los ali, forçados a testemunhar a destruição que meu amor havia lhes trazido. O primeiro golpe do chicote rasgou o ar antes de rasgar minha pele. O som foi um estalo seco, um trovão em miniatura que ecoou pelo terreiro silencioso. Depois, o fogo. Um fogo líquido que se espalhou por minhas costas, queimando cada nervo, cada músculo, fazendo meu corpo se contrair violentamente contra as amarras.
Mordi o lábio com força para não gritar, para não lhe dar o som de minha dor, a única coisa que ainda me pertencia. Meus olhos, turvos de lágrimas e suor, buscaram os de Isabel. Encontrei-os no exato instante em que o segundo golpe caiu. Em seu olhar, vi o abismo de nosso amor e de nossa condenação. Havia um pedido de perdão, uma declaração de amor e um adeus, tudo contido em um único e insuportável segundo. O mundo se desfez em dor e no som abafado do choro de uma criança que não entendia por que o homem que lhe dera o passarinho de madeira agora sangrava diante de seus olhos. Foi o choro de Vicente que a quebrou. Ao ver o sangue escorrer por minhas costas e o terror no rosto do filho, algo dentro de Isabel se rompeu para sempre. Um grito que não era humano, um som gutural de pura agonia, rasgou o silêncio e fez até mesmo o capataz hesitar por um instante. Ela se soltou do feitor e se atirou ao chão, não em súplica, mas em desafio. "Monstro!" ela gritou para o marido, a voz rouca de desespero. "Ele é mais homem em seu sangue do que tu jamais serás em tua vida inteira." A confissão, a acusação, a verdade, tudo jorrou dela como uma hemorragia de alma. Ela amaldiçoou o nome dele, a casa dele, o mundo que ele havia construído. Foi seu último ato de liberdade, um incêndio glorioso e suicida. O coronel Matias não moveu um músculo. Seu rosto permaneceu calmo, mas seus olhos se estreitaram e um sorriso quase imperceptível tocou seus lábios. Ele tinha exatamente o que queria. Com a calma de quem dá uma ordem rotineira, ele se virou para o capataz que segurava Vicente. O menino chorava, chamando pela mãe. O coronel apontou para a criança. "Limpe a herança", ele disse, e a voz dele era tão desprovida de emoção que o próprio ar pareceu congelar. O capataz, um homem cuja vida era feita de brutalidade, recuou um passo, o horror estampado em seu rosto pela primeira vez. Mas o olhar do coronel era uma sentença. Vi o feitor sacar a faca de sua cintura, a lâmina brilhando sob a luz dos archotes. Isabel se arrastou pelo chão, os gritos transformados em um gemido animalesco. Fechei os olhos, mas não pude escapar do som. Um grito curto e agudo da criança. E depois, um silêncio. Um silêncio tão profundo, tão absoluto, que parecia ter engolido o mundo inteiro. Quando abri os olhos, o corpo pequeno de meu filho jazia inerte no chão, e Isabel, ao lado dele, estava imóvel, os olhos abertos e vazios, fitando um nada que só ela podia ver. Deixaram-me ali, sangrando no pelourinho, para que o sol da manhã me encontrasse como um aviso. Levaram o corpo de Isabel para dentro da casa, e de lá ela nunca mais saiu. Dizem que a loucura a tomou antes que a febre a levasse. Ou talvez a loucura fosse a única misericórdia que lhe restou. O corpo de Vicente desapareceu antes do amanhecer, enterrado em algum lugar no canavial, como um segredo que a terra foi forçada a engolir. Eu sobrevivi. Por algum milagre cruel, meu corpo se recusou a morrer. E hoje, conto esta história não para buscar vingança, pois não há justiça que possa remendar uma alma estilhaçada. Conto para que o silêncio não vença. Conto para que o nome de um menino e o amor de uma mulher não se tornem apenas adubo para a cana-de-açúcar. Pois a terra que bebeu nosso sangue guarda muitas histórias, e ela só precisa de alguém que se atreva a escutar.